Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 15 de dezembro de 2021. Segunda-feira passada, agora, anteontem, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou ao telefone o primeiro-ministro britânico Boris Johnson para uma conversa, onde nessa conversa ele disse que são necessárias negociações urgentes e conversas urgentes sobre os planos da OTAN para a Ucrânia. Notem o seguinte, que o que o Kremlin, Moscou, o Putin e seu grupo querem um acordo legal de que a aliança não se expandirá para o território disputado. Ele já teve uma conversa na semana passada com o presidente Biden e não teve sucesso quanto a isso. E nenhum não obteve essa promessa. E também pediu uma reunião tete a tete com o presidente Biden, que eu vou dizer agora o que disse o secretário de Estado Blinken numa entrevista domingo agora, dando a resposta sobre isso. Mas antes de entrarmos a fundo no assunto, eu quero pedir a vocês, convido-os a inscreverem-se no canal, ajudem a fortalecer o canal, isso é muito importante. Aqui vocês veem coisas, assuntos, fatos e análises inéditas. Deem seu like, deem seu gostei, já deem no começo agora para que não esqueçam de dar no final e também compartilhem com as suas redes sociais. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que o pedido de Putin para um encontro pessoal com Biden parece improvável enquanto Putin continuar a enviar tropas para a fronteira ucraniana. Putin precisa reduzir as tensões, disse o secretário Blinken. Vladimir Putin, então, na segunda-feira, ligou para o Boris Johnson, na realidade pedindo para ele interceder a essa reunião, e disse a Boris Johnson que deseja negociações imediatas para garantir acordos legais claros de que a OTAN não se expandirá para o leste. De acordo com uma leitura, vamos dizer assim, uma interpretação do Kremlin do telefonema dos dois líderes na segunda-feira, Putin disse que conversas eram necessárias para discutir as futuras intenções da OTAN e para esclarecer os planos da Ucrânia para o leste do país. Johnson expressou a profunda preocupação do Reino Unido com o aumento das forças russas na fronteira com a Ucrânia e avisou de que qualquer ação desestabilizadora seria um erro estratégico que teria consequências significativas. O primeiro-ministro britânico também pediu que essas questões sejam resolvidas por via diplomática e não por vias militares. A leitura mais longa da chamada de Putin citou o que descreveu como exemplos. Eu falei a leitura, mas na realidade é a interpretação, né? Ou seja, pode também ser encarado como a leitura desse fato, né? Então, ou seja, a interpretação dessa mais longa chamada de Putin citou que descreveu como exemplos específicos de ruptura destrutiva dos acordos de Minsk em Kiev. Isso é o que disse o Putin. O acordo que supostamente resolveria a disputa Rússia-Ucrânia. Putin alegou que as autoridades ucranianas estavam agravando deliberadamente a situação na linha de contato, bem como usando armas pesadas e drones de ataques proibidos pelo pacote de medidas de Minsk na zona de conflito. Ou seja, essa zona de contato é o front, né? É onde as forças estão separadas e onde os russos estão deliberadamente violando o cessar-fogo. E ele estava dizendo que é a Ucrânia que faz isso. Então, sempre usando a sua velha tática, aprendida na antiga KGB, da mentira. Né? Ou melhor, aprendida do nazista Goebbels, onde uma mentira repetida 1000 vezes acaba virando verdade. Essa é a técnica que eles estão tentando usar. E o Putin também afirmou que as populações de língua russa ainda sofrem discriminação na Ucrânia. Isso é uma coisa impossível. Até o presidente da Ucrânia fala russo, e acho que falava melhor russo quando assumiu, teve que aprender ucraniano para poder governar a Ucrânia. É outra grande mentira. Putin disse que queria acordos legais internacionais claros que excluíssem qualquer avanço da OTAN a leste e a remoção de armas que ameaçam a Rússia em estados vizinhos, principalmente na Ucrânia. Ele acrescentou que a Rússia está preparando documentos legais claros para apoiar todas essas demandas dele.
Os líderes concordaram em continuar a discussão das questões levantadas por meio de vários canais. Particularmente, os líderes ocidentais permanecem confusos sobre as intenções de Putin, mas também temem que o nível da retórica e as demandas cada vez mais amplas da Rússia estejam criando condições para uma séria ameaça de guerra. Em vez de apenas testar a determinação ocidental, também foi sugerido que a decisão de Putin de testar a determinação e a unidade do Ocidente pode ter sido motivada por Angela Merkel, do cargo de chanceler alemã, que é vista como uma pessoa de confiança do Putin. As crescentes tensões sobre a Ucrânia surgiram em um momento em que os acordos de controle de armas e o diálogo estratégico de estabilidade entre os dois países foram severamente corroídos. A Rússia ameaçou lançar mísseis nucleares de corte intermediária na Europa, em resposta ao que afirma serem planos da OTAN de fazer o mesmo. Ou seja, ele diz que vai lançar mísseis, mas que está respondendo à OTAN, que não disse nada sobre isso, né? Então, o nosso amigo Putin é a mesma retórica. Ele inverte o jogo, ele mente o jogo para dizer, não, foi você que me provocou, não fui eu. Ele joga pedra, mas diz, não, aí você joga duas pedras revidando, não, você jogou duas, então você é o culpado, eu vou até atacar agora. E tem o ministro também de relações, o vice-ministro de Relações Exteriores, o Sergei Ryabakov, ele sinaliza um possível retorno em impasse dos mísseis nucleares na Europa da década de 80, que devem voltar, talvez a esse impasse, quando os Estados Unidos da América se posicionaram contra os SS-20 russos. E nesse período tenso, o mundo esteve perto de uma guerra nuclear, quando Moscou passou a acreditar que os exercícios de arqueiro, chamados exercícios de arqueiro, capaz da OTAN em 1983, eram um prelúdio para o ataque. Os mísseis foram retirados depois que os Estados Unidos da América e a União Soviética assinaram um acordo sobre um tratado das forças nucleares ainda em 1987. Bom, os Estados Unidos hoje, os mísseis de médio alcance, eles só têm os mísseis convencionais, não tem mísseis nucleares de médio alcance lá. Mas o Sergei Ryabakov, que é o vice-ministro de Relações Exteriores, ele disse que eles não têm confiança na OTAN e por isso eles estão pensando em colocar de volta mísseis de médio alcance que já haviam sido banidos aí na data que eu já falei para vocês, em 1987, né, através de um acordo entre as partes, que era a União Soviética e os Estados Unidos. E agora ele ameaça colocar de volta esses mísseis. E na realidade, ele é uma pessoa de terceiro escalão, mas foi mandado a colocar isso, é um diplomata que está ameaçando com retaliação nuclear. Quer dizer, para vocês verem o nível da diplomacia russa, onde é que chega o nível da diplomacia russa. É muito complicado essa gente, né? E o próprio Blinken deixou claro para eles, né, de que a Rússia, ela que começou toda essa confusão, ela que começou a confusão no leste da Ucrânia e está acusando a OTAN, né? E que eles precisam voltar a ter confiança, né? E ele disse claramente isso na entrevista, o Blinken, ele combinou com o Biden, com certeza, ele disse que as ações da Rússia foram e continuam sendo inaceitáveis, né? E ninguém acredita nesse palavratório do Putin e ninguém acredita nesse palavratório da equipe dele que vem a público falar essas coisas. E uma das maneiras que Blinken sugeriu que eles poderiam fazer a Rússia obedecer é ameaçando tirar, ele disse isso claramente, nós vamos tirar o Nord Stream de operação, ainda não está operando, mas não vamos deixar operar se houver uma invasão. E isso, né, vai causar o boicote a esse Nord Stream 2, ele disse que vão descarrilar, ou seja, eles vão desconectar, eles podem vir a fazer isso. E isso é uma fonte de alavancagem para a Rússia financeiramente. E podem também tirá-lo do SWIFT, né? Ou seja, não vai receber dinheiro do mundo e não vai poder pagar. Vai ter que todo pagamento que fizer
vai ter que levar em mala de dinheiro, ou buscar em mala de dinheiro, em container de dinheiro, alguma coisa assim. E a Rússia sabe que ela tem problema com isso. E ela precisa resolver essa questão, porque ela não pode deixar aquelas tropas paradas lá. Ela tem um problema de moral de tropa também. Ela tem um problema do custo altíssimo daquelas tropas, daqueles 100 mil homens estacionados na fronteira da Ucrânia, que não vão nem para trás nem para frente, como eu já falei no outro vídeo. Ou ela avança ou ela recua. Mas ela tem esse problema com o Ocidente que não vai mais tolerar, né? Porque o primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, já disse: nós vamos lutar contra a Rússia. Ele disse que mandará tropas, ele mandará tanques de guerra, ele mandará o que for preciso para segurar a Rússia. Porque a Europa, né, pelo menos aqueles líderes mais esclarecidos, como Boris Johnson, né, até o francês Macron, entre outros, sabem que a guerra na Ucrânia é a guerra na Europa. A solução na Ucrânia é a solução para a Europa. Então eles não podem se furtar em não ajudar a Ucrânia, mesmo que a Ucrânia não seja membro, quer da OTAN, quer da União Europeia. Então é importante essa participação europeia na defesa da Ucrânia. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Convido-os novamente, reforço o meu convite, inscrevam-se no canal, deem o like, deem o gostei e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos. Paz e bem. E não nos esqueçamos, oremos a Deus pela paz na Ucrânia, pela paz no mundo. Glória a Deus.